Se você chegou até aqui, talvez seja porque essa noite foi difícil. Talvez você tenha olhado para o extrato da conta e sentido o estômago apertar. Talvez você tenha feito as contas de novo, tentando encontrar uma forma de fechar o mês, e não encontrou. Se é esse o seu momento, eu quero que você saiba de uma coisa antes de qualquer palavra que vier a seguir. A sua dor é real, e ela é vista. Não por mim, que sou só uma voz que você está ouvindo agora, mas por Deus, que conhece cada noite em que você não conseguiu dormir por causa de uma conta que vence amanhã. Essa não é uma oração que promete que o dinheiro vai aparecer magicamente na sua conta enquanto você ouve essas palavras. Eu não quero te enganar com isso, porque você já sofreu o suficiente para merecer sinceridade. O que eu quero fazer é orar com você, de verdade, sobre o peso que você carrega. E lembrar você de algumas verdades que a Escritura ensina sobre um Deus que cuida, que sustenta e que caminha ao lado de quem está passando por aperto financeiro. Fica comigo até o final, porque eu acredito que essa palavra tem algo para te fortalecer hoje. Vamos começar orando. Pai, eu venho diante de ti agora em nome de quem está ouvindo essa oração com um coração pesado. Tu conheces cada pessoa que está aqui, conheces o nome de cada uma, a situação exata que ela está enfrentando, os números exatos que não fecham, as contas exatas que estão vencendo. Eu te peço que, enquanto essas palavras forem ditas, tu te aproximes de cada coração e que ele sinta, mesmo que só um pouco, que não está sozinho nessa luta. Em nome de Jesus, amém. Existe uma palavra em Filipenses 4:19 que muita gente já ouviu, mas que talvez precise ser ouvida de novo, com atenção diferente. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Reparem uma coisa importante nesse versículo. Ele fala de necessidades, não de todos os desejos, e fala de suprir segundo as riquezas de Deus, não segundo a nossa pressa. Isso não significa que Deus está distante do seu aperto. Significa que a forma como Ele supre pode não ser a forma como nós imaginamos, e o tempo como Ele supre pode não ser o tempo que nós queremos. E é justamente aí que a fé é testada com mais força. Porque é fácil confiar em Deus quando a resposta chega rápido. O difícil, o que realmente exige fé, é continuar confiando quando a conta ainda está lá, quando o mês ainda não fechou, quando a resposta ainda não veio, e é para esse tipo de fé que eu quero te convidar hoje. Deixa eu te contar uma história que está em 1 Reis. Capítulo 17. Existia uma mulher viúva na cidade de Sarepta, numa época de seca severa em toda a região. Ela estava com o que sobrava de farinha e um pouco de azeite, o suficiente, segundo ela mesma disse, para fazer uma última refeição para ela e o filho, antes de morrerem de fome. Não era uma mulher rica escondendo dinheiro. Era uma mulher no fundo do poço, sem plano B, sem reserva, de emergência, sem ninguém para recorrer. E foi exatamente nesse momento que o profeta Elias chegou e pediu que ela fizesse um pão para ele primeiro, antes de fazer para ela e o filho. Imagina o peso dessa pergunta para uma mulher que já não tinha quase nada. E ainda assim, ela obedeceu. E a Escritura conta que a partir daquele dia, a farinha não se acabou e o azeite não faltou durante todo o tempo da seca. Não foi uma fortuna caindo do céu de uma vez. Foi provisão diária, constante, suficiente para cada dia que vinha. Eu conto essa história não para te prometer um milagre instantâneo, mas para te mostrar um padrão de como Deus costuma agir. Ele não costuma resolver tudo de uma vez de forma espetacular. Ele costuma sustentar dia após dia, de um jeito que às vezes só se percebe olhando para trás. E se você está numa fase de escassez agora, talvez o que você precise não seja um milagre de uma vez só, mas a certeza de que, dia após dia, você vai conseguir atravessar. Existe outra história no livro de Êxodo, capítulo 16.
sobre o povo de Israel no deserto. Eles tinham acabado de sair da escravidão no Egito e, no meio do deserto, começaram a passar fome. E Deus enviou o maná, um alimento que caía do céu todas as manhãs, o suficiente para aquele dia. Repare bem nesse detalhe. O suficiente para aquele dia, não para a semana inteira, não para o mês inteiro, para aquele dia. E quando alguém tentava guardar mais do que precisava para o dia seguinte, o alimento estragava. Isso ensina algo que é difícil de aceitar quando estamos ansiosos com o futuro financeiro. Às vezes, a provisão de Deus não vem em forma de acúmulo, de reserva grande, de segurança para os próximos 10 anos. Às vezes ela vem em forma de suficiência para hoje. E a fé é justamente confiar que amanhã também virá o que for necessário, mesmo sem ver isso garantido agora. Eu sei que isso é difícil de ouvir quando você está com medo. O medo financeiro é um dos mais silenciosos que existe, porque muita gente sorri por fora enquanto por dentro está calculando, recalculando, tentando descobrir de onde vai tirar o dinheiro para o próximo compromisso. Se isso é o que você está sentindo agora, eu quero te dizer, você não precisa fingir aqui. Pode trazer isso para Deus exatamente como está, sem precisar parecer forte. Vamos orar sobre isso. Senhor, eu trago diante de Ti a ansiedade que carrego com o dinheiro. Trago as contas que ainda não sei como vou pagar, os compromissos que estão se acumulando, o medo de não dar conta. Eu não vou fingir diante de Ti que está tudo bem, porque Tu já conheces a verdade antes mesmo de eu falar. Ajuda-me a confiar que, assim como sustentaste a viúva de Sarepta e o povo no deserto, Tu também vais sustentar cada dia que eu precisar atravessar. Não te peço uma fortuna, Senhor. Peço o suficiente para hoje e a fé para acreditar que amanhã também virá o que for necessário. Em nome de Jesus. Amém. Existe também um ensino de Jesus em Mateus 6 que fala diretamente sobre a ansiedade financeira. Ele disse: Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. Pois vosso Pai Celestial bem sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E logo depois, ele acrescenta uma frase que soa quase provocadora. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus não estava dizendo para ignorar responsabilidades. Não estava dizendo para parar de trabalhar ou de planejar. Ele estava falando sobre a inquietação que consome, que rouba, o sono, que faz você viver o hoje, já sofrendo pelo amanhã que ainda nem chegou. E ele estava convidando quem o ouvia a colocar a confiança num Pai que conhece as necessidades antes mesmo delas serem ditas em oração. Isso não significa que a ação prática da sua parte não importa. Pelo contrário, a fé bíblica sempre caminha junto com a responsabilidade. A viúva de Sarepta precisou fazer o pão com as próprias mãos. O povo no deserto precisou sair de suas tendas e recolher o maná todas as manhãs. Ninguém recebeu a provisão dentro de casa sem esforço nenhum. Então, se existe algo prático que você pode fazer hoje, uma conversa que precisa ter, uma dívida que precisa organizar, um gasto que precisa cortar, uma ajuda que precisa pedir, não veja isso como falta de fé. Veja isso como contrário. A fé bíblica sempre caminha junto com a responsabilidade. A viúva de Sarepta precisou fazer o pão com as próprias mãos. O povo no deserto precisou sair de suas tendas e recolher o maná todas as manhãs. Ninguém recebeu a provisão dentro de casa sem esforço nenhum. Então, se existe algo prático que você pode fazer hoje, uma conversa que precisa ter, uma dívida que precisa organizar, um gasto que precisa cortar, uma ajuda que precisa pedir, não veja isso como falta de fé.
Veja isso como parte do processo pelo qual Deus normalmente age, através das suas próprias mãos e das suas próprias decisões. Também, deixa eu te contar mais uma história, dessa vez sobre o profeta Elias. Antes mesmo do episódio com a viúva de Sarepta, que está em 1 Reis 17, nos versículos iniciais, durante o começo da seca, Deus instruiu Elias a se esconder junto a um ribeiro e disse que enviaria corvos para levar comida a ele todas as manhãs e todas as tardes. Repare no meio inusitado que Deus escolheu. Corvos, aves, que normalmente não compartilham comida, trazendo sustento com regularidade. A provisão de Deus, muitas vezes, vem por caminhos que a gente nunca imaginaria, por pessoas que a gente nunca esperaria, por situações que pareciam não ter nada a ver com dinheiro. Talvez a resposta para o seu aperto financeiro não vá chegar do jeito que você está esperando. Talvez ela venha por uma oportunidade de trabalho que você ainda nem viu, por uma pessoa que vai te procurar com uma proposta, por uma ideia que ainda não te ocorreu, por uma porta que hoje parece fechada, mas vai se abrir de um jeito inesperado. E é por isso que a oração tem esse papel, não de garantir um número exato numa data exata, mas de manter o coração aberto e atento para reconhecer a provisão quando ela chegar, mesmo que seja diferente do que você imaginou. E há ainda um detalhe importante nessa história de Elias junto ao ribeiro. Chegou um momento em que o próprio ribeiro secou, porque a seca continuava. A provisão, que vinha de um jeito, através daquela água e daqueles corvos, chegou ao fim. E foi só depois disso que Deus abriu um novo caminho, através da viúva de Sarepta. Às vezes a provisão muda de forma, e isso pode ser assustador, porque parece que o que estava funcionando parou de funcionar. Mas o que essa história ensina é que quando uma fonte se fecha, isso não significa que Deus parou de cuidar. Pode significar apenas que Ele está preparando o próximo caminho, ainda que esse caminho demore a aparecer aos nossos olhos. Vamos orar mais um pouco. Pai, eu te peço que abras os meus olhos para as oportunidades que talvez eu ainda não tenha percebido. Assim como enviaste corvos para sustentar Elias, de um jeito que ele nunca teria imaginado. Eu peço que me mostres os caminhos que já estão preparados para mim, mesmo que hoje eu ainda não consiga enxergá-los. E se alguma fonte que eu conhecia e contava se fechou, me dá a fé para acreditar que o Senhor já está preparando o próximo caminho. Mesmo que eu ainda não veja qual é, me dá coragem para dar os passos práticos que dependem de mim, para ter as conversas difíceis que preciso ter, para tomar as decisões que preciso tomar, e me dá também a paz de saber que o resultado final não depende só da minha força, mas do teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar também sobre uma coisa que pesa em quem está passando por dificuldade financeira, que é a vergonha. Porque não é só o medo de não conseguir pagar as contas que dói. É também o peso de sentir que falhou, de sentir que deveria estar em outro lugar na vida, de comparar a sua situação com a de outras pessoas que parecem estar bem. Se você sente isso, eu quero te lembrar de uma verdade importante. Dificuldade financeira não é sinônimo de falta de valor. Muitas pessoas justas, na Bíblia e fora dela, passaram por períodos de aperto real. Isso não diminui quem elas eram e não diminui quem você é. O Salmo 37, no versículo 25, traz uma frase que precisa ser lida com cuidado. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Esse versículo não está dizendo que pessoas de fé nunca passam fome ou nunca enfrentam aperto. Ele está falando de uma confiança de longo prazo, de alguém que, olhando para trás, ao longo de uma vida inteira, reconhece que Deus sustentou em cada fase, mesmo nas mais difíceis. Às vezes é só depois, olhando para trás, que a gente consegue ver como foi sustentado durante o período mais escuro. Se você está no meio desse período difícil agora,
É normal não conseguir enxergar isso com clareza ainda, mas eu quero te convidar a confiar que, assim como aconteceu com tantas pessoas antes de você, esse período também vai passar, e você vai poder olhar para trás um dia e reconhecer os caminhos pelos quais foi sustentado, mesmo que hoje eles ainda não estejam claros. E existe também a comparação, que é um peso silencioso, que muita gente carrega sem perceber o quanto ele machuca. Ver outras pessoas viajando, comprando, parecendo tranquilas financeiramente, enquanto você mal consegue fechar as contas do mês, isso dói de um jeito específico. Um misto de tristeza e de vergonha que às vezes nem tem nome. Eu quero te lembrar que você não vê os bastidores da vida de ninguém. Muita gente que parece estar bem também está segurando uma luta parecida com a sua, apenas em silêncio, apenas escondida atrás de uma aparência diferente. Sua situação de hoje não é a medida do seu valor, nem é necessariamente o retrato do seu amanhã. Vamos orar sobre a vergonha e o cansaço. Senhor, eu confesso diante de Ti que às vezes sinto vergonha da minha situação financeira. Sinto que deveria estar mais avançado, que deveria ter resolvido isso há mais tempo, que deveria ser capaz de dar conta sozinho. Tira de mim esse peso que não me pertence, Senhor. Ajuda-me a entender que passar por dificuldade não diminui quem eu sou, e que muitas pessoas de fé, ao longo da história, também atravessaram períodos assim. Ajuda-me também a não me comparar com o que vejo de fora na vida dos outros, porque eu não conheço as lutas silenciosas que cada um carrega. Renova as minhas forças para continuar tentando, mesmo cansado, e me dá a certeza de que, assim como sustentaste tantos antes de mim, também vai sustentar a mim, até que esse período de aperto se transforme em testemunho de cuidado. Em nome de Jesus, amém. Eu quero também falar sobre sabedoria, porque muitas vezes a saída de uma dificuldade financeira não é só uma questão de mais dinheiro entrando, mas de mais clareza sobre como administrar o que já existe. Tiago 1:5 diz que se alguém tem falta de sabedoria, deve pedir a Deus, que dá liberalmente, e não repreende por isso. Se você está numa fase de decisões difíceis sobre o que priorizar, sobre o que cortar, sobre qual caminho seguir, saiba que pedir sabedoria é tão válido quanto pedir provisão. Às vezes a resposta que Deus dá não é um valor específico caindo do céu, mas uma clareza que chega, uma ideia que surge, uma decisão que antes parecia impossível e de repente faz sentido. E se você tem alguém de confiança para conversar sobre isso, um amigo, um familiar, alguém com experiência em organizar finanças, não hesite em buscar essa ajuda também. A sabedoria de Deus muitas vezes chega através de pessoas, de conselhos, de conversas honestas, não apenas de inspirações repentinas na hora da oração. Existe até um provérbio que fala exatamente disso, em Provérbios 15:22. Os projetos se frustram quando falta conselho, mas com muitos conselheiros se estabelecem. Buscar ajuda não é sinal de fraqueza espiritual. É parte de como a sabedoria costuma se manifestar de forma prática. Vamos orar sobre sabedoria e clareza. Pai, eu te peço sabedoria para administrar o que está em minhas mãos, por menor que seja agora. Me ajuda a enxergar com clareza o que precisa ser priorizado, o que pode esperar e o que precisa de uma decisão corajosa. Se existe alguém que o Senhor colocou no meu caminho para me ajudar a pensar com mais clareza sobre essa situação, me dá humildade de buscar essa ajuda, sem vergonha, sem orgulho, e me dá discernimento para reconhecer as oportunidades certas quando elas aparecerem, para não deixar passar o que pode ser exatamente a resposta que eu estava esperando. Em nome de Jesus. Amém. Eu não sei exatamente qual é a sua situação agora, se é uma conta específica vencendo essa semana, se é um desemprego que já se arrasta há meses, se é uma dívida que parece maior do que você consegue enfrentar sozinho, ou simplesmente a sensação constante de que o dinheiro
nunca é suficiente. O que eu sei é que a Escritura, do começo ao fim, mostra um Deus que se importa com as necessidades concretas das pessoas. Ele alimentou um povo inteiro no deserto por 40 anos. Ele sustentou uma viúva e o filho dela durante uma seca inteira. Ele enviou corvos para alimentar um profeta escondido. E ele continua, de formas que muitas vezes só entendemos olhando para trás, cuidando de quem confia nele hoje. Isso não significa que a resposta vai vir exatamente como você imaginou, nem exatamente na hora que você gostaria, mas significa que você não está sozinho nessa caminhada e que existe um caminho, mesmo que ainda não esteja completamente visível, entre o aperto de hoje e o alívio que um dia vai chegar. E enquanto esse caminho não fica completamente claro, existe algo que você pode fazer hoje mesmo, dar o próximo passo possível, por menor que seja. Fazer aquela ligação, organizar aquele orçamento, pedir aquela ajuda, enviar aquele currículo, ter aquela conversa. Não porque isso vai resolver tudo de uma vez, mas porque a fé, na Bíblia, quase sempre caminha de mãos dadas com uma ação concreta, por menor que ela pareça diante do tamanho do problema. Se essa oração te ajudou de alguma forma, eu fico feliz por isso. E se você conhece alguém que está passando por uma dificuldade financeira parecida com a sua, talvez valha a pena compartilhar essas palavras com essa pessoa também, não porque isso vai resolver tudo de uma vez, mas porque às vezes o que mais ajuda numa fase difícil é saber que alguém se importou o suficiente para lembrar da gente. Vamos fechar com uma última oração. Pai, eu te agradeço por esse tempo. Obrigado por seres um Deus que se importa com as necessidades reais das pessoas. Não apenas com questões espirituais abstratas, mas com contas, com aluguel, com comida na mesa, com a dignidade de quem trabalha e ainda assim enfrenta dificuldade. Eu entrego a Ti a minha situação financeira, exatamente como ela está agora, sem fingir que é mais simples do que é. Peço que me deis o suficiente para cada dia, como deste ao teu povo no deserto. Peço que me sustentes, como sustentasse a viúva de Sarepta, até que essa fase de aperto passe. Peço sabedoria para administrar o pouco ou o muito que estiver em minhas mãos e coragem para dar hoje o próximo passo possível, mesmo pequeno. E peço, acima de tudo, a paz de saber que não estou enfrentando isso sozinho, mesmo quando a solução ainda não está clara, que eu tenha forças para continuar tentando, para dar os passos práticos que dependem de mim, e para confiar, mesmo no meio da espera, que o cuidado que sustentou tantas pessoas antes de mim também vai me sustentar. Em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um pouco mais de paz depois dessas palavras do que tinha antes de começar a ouvi-las. E que dia após dia você encontre o suficiente para atravessar até que essa fase difícil fique para trás.